A Ucrânia está oficialmente dividida. E agora? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E eu, professor Renan, hoje vou fazer uma breve pausa para falar sobre a questão ucraniana. Se você que está aí me assistindo tem acompanhado o noticiário ao longo dos últimos dias, sabe que no último dia 21, o presidente russo Vladimir Putin reconheceu a autonomia, a independência das províncias ucranianas de Donetsk e Luhansk, região conhecida como Donbas, a bacia do rio Donetsk. Na prática, isso dá ao Putin o direito de atuar militarmente dentro do território ucraniano. O presidente russo, inclusive, já anunciou que obteve apoio do parlamento russo para mobilizar tropas em território estrangeiro e que pretende enviar uma missão de paz a essas duas províncias ucranianas, agora politicamente independentes. A questão é o que está por trás desse movimento geopolítico. Não é de hoje que Putin vem desejando e trabalhando para aumentar o seu poderio, a sua influência no leste europeu, sobretudo nas antigas regiões que compunham a União Soviética. Obviamente, a Ucrânia, dentre todos os países, é o filé mignon da geopolítica na região, uma vez que é um país estratégico, com amplo litoral, saída para o mar. Ali, pelo seu território, passam os gasodutos que levam o gás russo em direção à Europa Ocidental. Obviamente, Putin não perderia a oportunidade de aumentar a sua influência sobre esse país. E as últimas notícias de que a Ucrânia pretendia entrar para a OTAN, queria se aproximar da União Europeia, firmar acordos comerciais e militares com potências ocidentais, deixou o presidente russo bastante irritado e potencializou a sua capacidade de ação na região. Mas como em geopolítica nada é muito simples, é bom lembrar que o território ucraniano, especialmente a região do Donbas, ao longo dos séculos XVIII e XIX, passou por um processo de russificação. Na época em que a Ucrânia fazia parte do Império Russo, aquela região recebeu milhares de imigrantes de origem russa que foram ali instalados por determinação do governo czarista, do então governo do Império Russo. O objetivo dessa russificação, que envolveu também a imposição do alfabeto, da língua e da religião ortodoxa russa, era garantir a hegemonia do Império Czarista russo sobre todo o território eslavo do leste europeu. Isso explica o fato de essas duas províncias da região do Donbas serem majoritariamente russas do ponto de vista étnico-populacional. A população ali, os habitantes, tanto de Luhansk quanto de Donetsk, são russas mesmo, falam russo, têm ancestrais de origem russa, se identificam como russos e, inclusive, não é de hoje, vêm lutando por maior autonomia, formando até mesmo grupos separatistas, tentando ali provocar uma cisão, uma secessão no território ucraniano. Claro, Putin viu nisso uma oportunidade para aumentar a sua influência e agora decidiu apoiar esses movimentos separatistas oficialmente, declarando seu reconhecimento à autonomia das duas províncias, como eu já disse aqui no início desse vídeo. Dessa forma, Putin enfraquece a autoridade política ucraniana, dá uma expressiva demonstração de poder militar na região e ainda manda um recado para o Ocidente, tipo, não mexam no meu quintal. É curioso observar como essa estratégia do Putin é exatamente a mesma que ele adotou com a Geórgia em 2008. A Geórgia também é um país do leste europeu, fez parte da União Soviética enquanto esse bloco, essa potência socialista existiu, mas se separou, tornou-se uma república independente a partir de 91 e no início dos anos 2000 deu ali demonstrações bastante robustas de que pretendia se aproximar da União Europeia, se aproximar da OTAN, firmar acordos com potências ocidentais. E a Geórgia também tem duas províncias que, ao longo da história, passaram por um processo de russificação bastante intenso, que são as províncias da Abcásia e da Ossétia do Sul. Pois bem, em 2008, quando a Geórgia comunicou à comunidade internacional que pretendia aderir à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, também conhecida como Aliança Militar do Ocidente, Putin comunicou que apoiaria os movimentos separatistas, tanto da Abcásia quanto da Ossétia do Sul. Inclusive, o exército russo invadiu essas duas províncias e chegou muito perto da capital georgiana. Como, infelizmente para os georgianos, o país não tem a mesma importância estratégica geopolítica da Ucrânia,
o governo da Geórgia simplesmente desistiu da tentativa de se aproximar da OTAN e acatou as ordens de Moscou. Agora, Putin está fazendo exatamente a mesma coisa com a Ucrânia. Tá? Não tem o que tirar nem pôr, é a mesma estratégia. Apoiar movimentos separatistas de províncias de um país soberano, de um país independente, cuja soberania territorial, inclusive, é protegida por um tratado que a Rússia assinou, o Tratado de Minsk, lá nos anos 90, ou seja, a Rússia está voltando atrás em um tratado que ela mesma celebrou com a Ucrânia, logo após o colapso da União Soviética, e tudo indica que isso vai encaminhar para um conflito aberto, para uma escalada de violência na região. Só que, como eu falei, a Ucrânia tem uma importância geopolítica muito grande, inclusive para a Europa. O atual governo dos Estados Unidos não vê com bons olhos o aumento do poderio russo no leste europeu e isso pode evoluir para um conflito de maiores proporções. E aí vem aquela pergunta que não quer calar: como isso pode afetar a geopolítica internacional e especialmente o Brasil? Só para ficar em um exemplo de como esse conflito pode atingir uma repercussão global, a Rússia é uma grande produtora de petróleo, inclusive é um país membro da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP é um cartel que controla boa parte, a maior parte da produção de petróleo no mundo e regula os preços no mercado internacional. Pois bem, no caso de uma guerra ali na região, inevitavelmente o preço do petróleo vai subir. E a cotação do petróleo subindo nos mercados internacionais, isso afeta internamente, aqui no Brasil, o preço da nossa gasolina. E o aumento no preço dos combustíveis de maneira geral, aliás, vai ter impacto sobre toda a nossa economia, aumentando a nossa escalada de inflação. Portanto, não pense que um conflito entre Ucrânia, Rússia e eventualmente Estados Unidos vai ficar restrito ao leste europeu, porque ele vai repercutir no preço da gasolina do seu carro e no preço do feijão no supermercado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal caso não tenha se inscrito ainda e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.